Já estamos no ar agora. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos com vocês, vamos bater um papo, né? A consciência do terceiro milênio. Hoje, um tema específico, iniciação do primeiro grau. Pode ser no primeiro grau também, se quiser, não tem problema nenhum, né? Então, vamos agradecer aqui ao Miguel, ao Matheus, o Ricardo, tal. Os que não querem falar também, que estão escondidos atrás do toco. Boa noite para vocês também. Todo mundo bonitinho, coisa e tal, né? E é isso aí. Miguel, Vivi, a Vivi e a dona Lilica não apareceram ainda, que ainda estão chegando em casa. Mas depois eu vou falar. O Messias está aqui, fala que ela Mas deixa. Quando ela, é para avisar aí que o Messias já está aqui em casa também. É para avisar para quem? Estou fazendo até uma guila aqui falando do programa. Olha o Matheus aí, isso aí, ó. Agora que eu me lembrei, Ana. Olha o Matheus aí, isso aí, aqui, ó. Tá escrito aqui, isso aí, ó. É isso aí, Então tá bom, então vamos lá. Bem, então vamos começar. Primeiro detalhe. Não estamos fazendo palestra. Não estamos fazendo a cabeça de ninguém, né? Nós estamos só mostrando uma experiência que nós temos dentro da ciência inicial das idades, né? Então, o outro detalhe também, aqui nós não estamos no estúdio de televisão, nós estamos aqui no fundo do quintal, aliás, na minha sala, fica melhor, né? Estamos aqui na sala, e com nossos convidados aqui de Curitiba, de Curitiba não, Florianópolis, né? Até isso também atrapalha, e tal, né? Então tá aí, né? Agradecendo. Messias, Rio de Janeiro. Conceição, Maria Celeste, Silvia e Jalom. Eles estão aqui presentes conosco hoje, queremos agradecer. Um grande abraço àquela turma lá de Santa Catarina, né? Então, né? Alguém falou alguma coisa lá, quem é? Miguel, Conceição, Silvia, que mais? Boa noite. Esse aqui é meu filho lá em Curitiba, que está mandando um abraço para vocês. Então tá, então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Né? A parte do Maguila já foi, agora vamos lá. Aquele que busca o caminho da iniciação deve tornar-se um livre pensador. Aí temos que ver o seguinte: não é a pessoa de repente se levanta da sua cadeira e diz assim, sou um livre pensador. Não, não é bem assim. Existem técnicas para isso, existe um trabalho, existe a iniciação, existe um rumo de trabalho, toda uma situação para chegar a ser um livre pensador. As pessoas pensam, eu sou livre, eu não tenho religião, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas não é só isso, né? Somente quando a pessoa adentrar ao verdadeiro caminho da iniciação é que ela vai começar a perceber tudo isso, né? Como é que é a coisa, a mecânica da coisa. O caminho direto, né? O caminho mais fino que o fio da navalha. Eita, meu Deus. Aí o Messias perguntou que negócio é mais fino que o fio. Eu sei lá o que é mais fino que o fio da navalha, mas todo cara, né? É isso aí, né? Isso aí é um fio quântico, está ligado ao karma, né? E vai por aí. Vamos lá um pouquinho, senão a gente fica a vida toda aqui. Aquele que busca o caminho da iniciação deve tornar-se um livre pensador, que é o título lá, o subtítulo, né? Não deve ter, né, nenhum tipo de preconceito. E deve buscar, por seus próprios esforços, um entendimento da verdade. Né? Tudo que nós estamos falando, nós não podemos nos abstermos do título Iniciação do Primeiro Grau, ou Primeiro Grau de Iniciação, né? Mais ou menos. Ou seja, o detalhe é esse aí. Parece que nós, dentro das nossas casas, das nossas famílias, vamos fazer tudo isso. É muito difícil, a não ser que seja uma família de iniciados. Caso contrário, cada um tem um ranço, entre aspas, né? Cada um tem o seu método, o seu jeito de viver, coisa e tal, né? Os seus hábitos, cada um tem uma religião, uma filosofia, um modo de compreensão das coisas, cada um é político, vai por aí afora. Então, essa quantidade de informações, de vida, de forma de vida e tudo mais, isso aí acaba levando, aí é teu negócio. Pega uma criança, um bebezinho, né, seu Miguel? Né? Pega o bebezinho, né? E começa a encher a cabeça do bebezinho lá, né? Começa a encher a cabeça dela, né? Ela fala, Ana Clara, fala pra Ana Clara, né? Olha lá, kkk. Aí, né? E aí é teu negócio, tem que deixar a criança pensar também. Mas tem que nortear também, não pode chegar e dizer assim, se vira, né?
Cada um pensa por si, Deus por todo. Aí na hora da mamadeira, quem é que vai fazer? Vai ser um problema. Então, tu vai por aí. Vamos chegando lá. Porém, para esta busca, é necessário que esteja ligado a uma escola de iniciação. Nós já falamos, uma coisa séria, né? Fundada por seres de certa hierarquia espiritual, se não for pelo próprio rei Melquisedeque, que oriente sobre os passos a seguir, evitando-se assim os perigos a que se expõem os que tentam trilhar esta vereda sozinhos. Aí vamos pegar mais um fiozinho da navalha, olha, aí está lá. Os perigos que se expõem os que tentam trilhar essa vereda, né, sozinhos. Esse é um perigo danado. Não é fácil não, porque nós não podemos perder de vista que existem nossos irmãos da sombra. Eles também estão fazendo a iniciação deles, eles também têm as suas obrigações. Eles também obedecem ao rei Melquisedeque. Aí que está o problema, né? Por isso que existe, vou dizer assim, se Deus é amor, por que existe o mal? Não é mesmo? Mas aí está acima disso tudo, né? Aí lá para ele, para o rei Melquisedeque, não é bem ou mal, é sim e sim a lei da polaridade. Tem que existir, porque senão não existirá evolução. Vamos lá. Além disso, os que sabem as coisas secretas falam veladamente na comunhão das almas santas, ou na comunhão dos santos, como diz a Igreja Católica, servindo de eco a um conhecimento mais antigo, cujo sentido verdadeiro lhe escapa completamente. Então, esse detalhe das almas santas, coisa e tal, né? A Igreja fala disso aí, mas são conhecimentos arcaicos, vamos dizer assim, antigos, mas não superados, né? Existe tudo isso aí, né? Existe um lugar lá em Santa Catarina que é chamado lugar das almas santas e benditas. Quer saber mais? Meu amigo, minha irmã, quem está mais aqui, né? Não estou mais ninguém, o pessoal que está atrás do topo, né? Quem quiser saber mais uma coisa, vem para cá, faça como é que eu fiz, né? Eu quero aprender mais? Eu vou procurar um caminho que não seja aquele fio, né, terrível ali, né? Aquele fio finíssimo ali da navalha, né? Para poder entender um pouco mais. E é isso que nós devemos fazer. É procurar, né? Justamente o caminho da verdadeira iniciação. Existem caminhos difíceis, complicados, coisa e tal. Mas também existe um caminho, vamos dizer assim, que é dado pelo rei Melquisedeque, e é um caminho mais ameno, vamos dizer assim. Porque aí, no caso, o amoroso, né? Tem um nome próprio, que essa lei vem para cá. Então, tem o amoroso, então o amoroso facilita isso aí, a iniciação para todos que quiserem. Não é o sacrifício, o filho da navalha, fica por conta do karma do discípulo. E mesmo assim, muita coisa ele vai atenuando e tudo mais. Isso significa que cada aspirante, a verdade, que tenta o caminho direto, aí vai repetir, caminho mais fino que o fio da navalha. Precisa se apoiar numa força criadora, né? Numa força criada através dos séculos, pelos seus inumeráveis predecessores nessa vereda difícil. Mesmo porque também, meus amigos e tal, meus filhos, tá por aí, todos parentados todos por aí, né? Também tem que entender o seguinte, que o processo, nós temos uma experiência, né? Podemos falar ranço, mas não fica agradável, né? Não é simpático. Mas temos umas experiências que vêm há milênios. Vem no tempo do Cristo, vem até antes disso, vem até da Atlântida e tudo mais. E aí o que acontece? Nós temos isso no nosso subconsciente. E nós temos que burilar isso tudo, porque já falamos aqui em outras palestras, em outros bate-papos, várias vezes. Olhe lá os caminhos dos avatares, as terras sagradas do Brasil, olhe lá, né, falando sobre isso aí. Então existem níveis de evolução. Ou seja, cada avatar, ele atende a um nível, a um patamar, a um processo evolutivo. Como se fossem os professores dentro de uma universidade. Cada sala de aula, vamos dizer assim, né? Cada período tem os seus professores e tudo mais. E eles continuam lá e os alunos vão passando, e até se formarem, ganhar o canudinho bonitinho. Ótimo. Assim são os avatares também. Então, nós temos muita coisa ainda, nós vivemos esses valores de coisas que nos ensinaram há 4, 5 mil anos atrás. E nós temos até hoje. Muitas iogas que nós encontramos aí nos espaços esotéricos da vida são coisas do tempo de Cunaton e Nefertiti.
Então, aquilo atendeu uma necessidade, uma construção. Hoje em dia, um prédio é outro. Não vai construir um prédio dentro do outro, né? Então, tem que construir outro prédio. E o prédio, qual é o prédio? O prédio é justamente uma personalidade. É o ser humano. Tem que ajustar o ser humano a uma nova tônica de evolução. É? Não vai ficar o tempo todo no jardim da infância, né? Nem sei se tem jardim da infância. Tem jardim da infância ainda? Tem. Miguel, tem jardim da infância ou não? Já acabou? Agora não é mais não, agora é outro. Tem outros nomes, né? Maternal. Maternal, lá. Tem que levar a menininha lá, a nenenzinha, pro maternal. A Eliana não chegou ainda não, acabou de chegar. Ufa, consegui. Essa força criada, né? Essa força criada significa que cada homem que se faz mestre perfeito deixa no ambiente terreno o resultado de seus tremendos e perseverantes esforços, como um poder espiritual consciente. Ou seja, em cima do que nós falamos há pouco, né? Não foi do neném não, mas foi das coisas do passado, e quer dizer o seguinte: nós temos um ranço de pedir as coisas para os outros, ou seja, para os santos, ou seja, para os mestres, ou seja, para o universo. E há um erro, há um engano, há uma maia muito grande, porque o mestre é dentro de cada um. Então você tem que se voltar para o seu mestre, para dentro de você. Você é superior. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Todos nós também fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Porque você vai pensar que é você, mas eu também fui, né? Lógico, né? Em outra imagem, né? E ele também, lógico, né? Tal. Então foi feito em imagem e semelhança de Deus. Tudo que existe no universo, existe no ser humano. E o universo é um instante do pensamento de Deus. Olha só que coisa. Olha só o poder que o ser humano tem e não nos deixam entender isso. Agora, a mecânica quântica já falando sobre isso aí, né? Muitas canalizações que existem lá no YouTube, que a gente vê lá, que pega, dá uma estudada, são coisas maravilhosas, mostrando o que a pessoa pode criar, aquilo que ela cria, o seu próprio universo. Ela é o resultado daquilo que ela pensa. Então ela pensou, sentiu, dançou, fez. Ela quer ganhar um sorvete, ela pensa num sorvete, coisa e tal, e está lá, consegue um sorvetezinho dela. Né? O menininho ali, meu vizinho ali, né? O Júnior, coisa e tal, estava querendo ganhar um brinquedinho lá, ganhou, olha lá. Quer dizer, a força dele, né? Fez com que gerasse a bicicletinha dele, coisa e tal, ganhou uma bola, etc. E assim somos nós. Mas no caso que a gente fica com medo, nós ficamos com medo do vazio, né? De soltar, aí assim, segura na mão de Deus. Se Deus, que é tudo no universo, tivesse mão, a mão dele não ia caber aqui na Terra. A mão seria o sistema planetário todo. Aí para segurar no dedo dele não ia ter um problema. Este poder se une aos dos demais irmãos de todas as épocas, com verdadeira torrente espiritual dirigida para um determinado sentido, constituindo o poder espiritual de uma série de seres que se sucederam ininterruptamente como mestre e discípulo, que constitui o elemento fundamental de todas as iniciações. Então, justamente, o trabalho de iniciação, né, vamos dizer, os primeiros passos, é a pessoa se conscientizar de si mesmo, dos seus valores, daquilo que ela traz já de coisas superadas, né, que ela tem que deixar de lado e tudo mais, e se preparar para quê? Para ganhar um canudo lá na frente. Esse canudo lá na frente, normalmente se ganha quando a pessoa morre. Não é no outro dia que vai ganhar, não. Lá no momento da morte é feita uma avaliação, vamos dizer assim, ela faz uma avaliação de si mesmo, não é o Senhor do carro, não é Jesus Cristo, não é Buda, não é nada. É ela mesma, a sua essência divina, que vai avaliar aquilo que ela conquistou. Ou seja, aquilo que você fez e ela cresceu, e ela melhorou. E vai assim, então, projeta-se então aí uma nova reencarnação, para melhorar mais ainda, coisa e tal, e um dia se defrontar com o seu próprio mestre. O auxílio do mestre ao discípulo é uma verdadeira transferência dessa torrente espiritual, né? Quando lhe confere determinada iniciação. No caso de Jesus, ele dizia assim: o meu espírito parará sobre a humanidade. O Buda fala a mesma coisa. Maitreya fala a mesma coisa. É o quê? Em forma de consciência, e é o que está falando aí, ó, transferência dessa torrente espiritual sobre todas as pessoas. Vamos nós, estamos acabando. Fica firme aí, hein? Os místicos orientais nos falam do círculo das almas perfeitas. Vamos ver o que quer dizer com isso aí. Com as quais os candidatos à iniciação entram em sintonia, obtendo a proteção e auxílio de suas lutas árduas e cheias de perigo.
Até a Igreja Católica mesmo fala nas almas santas e benditas, tem até orações para cima para isso, coisa e tal. Então, aquele detalhe, né? É igual a nenenzinha lá, quem não chora não mama, quando ela está com fome ela chora. Porque senão o Miguel não vai oferecer uma mamadeira para ela antes da hora, não. E vai assim, né? E tal. Ainda não, daqui a pouco ele fala. Isso não significa nenhuma cerimônia de evocação de almas, de seres falecidos, mas a elevação do aspirante em nível elevadíssimo das esferas espirituais, onde gravitam estas almas. O aspirante eleva seu nível de vibração, sintonizando-se com os níveis espirituais mais elevados. E é por aí mesmo. E é o caso até do próprio mestre vibrar no discípulo, né? Ele passa a sua consciência, parte dela para o discípulo. E vai assim. Então é muito comum você encontrar pessoas assim que têm uma certa sensibilidade, coisa e tal, né? E você encontra várias Marias Antonietas por aí afora e vai por aí, né? Eu já conheci 3 Marias Antonietas, lá no tempo da Revolução Francesa. Qual é a verdadeira, eu não sei, mas deve ser fragmentos de alma. No entanto, a humanidade, na sua inconsciência, também gera um poder incomensurável, formado pelas suas ações, seus pensamentos, palavras e paixões de ordem inferior, desse poder que servem os magos negros, olha aí nossos queridos irmãos aí da sombra, em suas atuações prejudiciais. Então não podemos perder de vista que esses irmãozinhos aí também, né, são irmãos nossos, nós somos irmãos também. Dizem as escrituras, né, dizem os entendidos, né, que muitos anjos tem hora que muda de lado, passa para o lado negro, e tem muitos do lado negro que passa para o lado da luz também. Vai por aí. Por que seria isso? Mas por quê? Por exemplo, né, é uma coisa assim meia polêmica, mas por exemplo, certa vez, eu já comentei isso aqui há muito tempo atrás, muitos meses atrás, eu escutei na televisão, vi na televisão, dizendo assim, qual é a diferença da polícia para o bandido? E aí, na época lá, houve lá um bate-boca danado, porque disseram que a polícia trabalhava por bem e o bandido trabalhava por mal. Muito bem. Mas não era isso. Qual era a diferença? Aí o entrevistado, né, o que foi entrevistado, disse assim, não tem diferença. Aí eu, como? Como é que você está dizendo que o policial é um bandido? Em potencial ele é. Né? E tem que ser. Por que isso? Porque se ele não conhecer as murunhas todas do bandido, como é que ele vai pegar o bandido? Então, voltando ao caso aí dos anjos, existem os anjos que têm experiência de um lado no outro. Tanto é que tem as ordens, né? Que mostram o seguinte, cada uma tem uma hierarquia. Tem guerreiros, tem sacerdotes, vai por aí afora. Mas por quê? Qual é a diferença de um para o outro? São experiências. E é por aí. Tem que ter experiência. Não vai pegar uma pessoa comum. Se mandar um sacerdote subir a rocinha no Rio de Janeiro, ele não desce. Não desce. Por mais que ele tenha... ele vai lá e reza lá para justiça, né? Meu amigo, meu irmão, meu filho, reza o Pai Nosso de maneira... Além disso, esse poder, formado pela coletividade, pelos seus impulsos contrários à lei, né, negativos, etc., adversos, também tem uma consciência constituída pelos múltiplos agregados das ações nocivas, agregadas das ações nocivas dos homens, em todos os planos da sua atividade. Repetindo, além disso, esse poder, formado pela coletividade, pelos seus impulsos contrários à lei, também tem uma consciência constituída pelos múltiplos agregados das ações nocivas dos homens, em todos os planos de sua atividade. E é o tão falado guardião do umbral, uma potestade que tenta atrapalhar a evolução do aspirante, potestade que o aspirante deve vencer. Esse dragão do umbral tem 2 características, ou até mais, né? Mas que nós conhecemos assim, para fim didático aqui agora. Então é um dentro e outro fora. Ou seja, um dentro da gente e outro lado de fora. Nós criamos um bicho desse dentro da gente, né? E coisa e tal. Não podemos mais desmanchar. Né? Aquela maldade que a gente sentiu, a gente sente pelos outros, cria uma egrégora.
e nós vamos ter que desmanchar essa egrégora. Ou seja, mudar essa egrégora para um deva, para um anjo. Matar não consegue, não tem como, não existe. Né? As coisas boas criam um guardião para a gente, que é chamado de anjo da guarda, etc. Mas já o caso do dragão do umbral, propriamente dito, né? O ser do mal, que expressa aquilo que nós pensamos de ruim dos outros, e tudo mais, nossos sentimentos maus, e tal, esse ser deverá ser burilado. A ponto de que vai chegar num ponto, tomara que Miguel não escute, que numa outra vida pode ser até nossos filhos. Tomara que Miguel não esteja falando. Como discípulo durante milênios, sem conta, concorreu mais para esse poder do que para a torrente espiritual da boa lei, quer dizer, concorreu mais para o mal, é evidente que fica mais ligado a ele, pelos poderosos laços das más ações que praticou, do que pelas suas vagas aspirações ao bem supremo, que caracteriza o outro polo. É este o motivo pelo qual se torna difícil ao homem libertar-se da soberania, ou sucerania, está errado isso aí, né? Ah, esse dedo errado, o dedo gago lá. Né? Da soberania ou poder do guardião do umbral. Suzerano e soberano está no mesmo. Tomara que seja. Nós temos aqui o pessoal aqui do Contra-Regra aqui, que conhece essas coisas todas, já olhou no dicionário, já viu o que é, sem problema nenhum. Então tá, suzerania. Essa aí é um termo que não é bem usado. Não é usado agora, já não é usado. Aí nós colocamos poder ali para poder impressionar a oposição. E é nessa libertação preliminar que se resumem as provas iniciáticas a que é submetido o discípulo. Assim, tendo o poder espiritual da tradição, né, aquilo lá de trás que a pessoa traz, que também é uma força muito grande, a que se filiou, apenas por apoio, o discípulo deve cortar, um por um, todos esses laços que prendem ou prendiam ao egrégora negro, ou seja, aquilo que é contrário à própria lei. Então, os maus hábitos, né? Um dia, ela assim, vamos matar os inimigos e vamos salvar os nossos amigos. Aí, a lei de Italião. Aí depois vem Jesus e diz o quê? Não, nós temos que amar até os nossos inimigos. Aí vem a lei do perdão. Então, tudo isso é um processo. Né? Então, o povão, de modo geral, né, todos nós, fazemos uma iniciação no dia a dia. As pessoas não percebem. Só que as pessoas, muitas vezes, ficam paradas no mesmo degrau, né? no mesmo local, e ficam ali, aquilo ali. Vidas e vidas e vidas. Aí não pode, tem que haver evolução. Do choque que estabelece com o guardião do umbral, todas as más qualidades afloram ao campo consciente do discípulo, do mesmo modo que o contato com a torrente espiritual faz desabrochar as sementes do bem, que nele, porventura, existam, despertando assim as duas tendências que se defrontam e se degladiam até que uma delas sucumba. Esse sucumba aí, quer dizer, ela seja burilada, ela seja sutilizada, ela seja espiritualizada. Né? Não quer dizer, no caso de matou não, que não vai conseguir matar. Por isso, por seus próprios esforços, o discípulo escolhe o caminho da direita ou da esquerda, se é que existe. Né? Eu acho que não tem esse direito de grande. Segundo o ocultismo, a iniciação é um processo oculto de instrução que visa a rápida evolução do discípulo através do aprimoramento do caráter e da cultura, onde a educação é gradual e composta de ensinamentos ocultos que advêm da sabedoria inicial das idades, olha que coisa importante, e de ensinamentos recebidos diretamente de mestres e iniciados. E então é o caso. Então existe ali uma metáfora, né? Caminho da direita e caminho da esquerda. Então, se também tem um caminho da direita, se também tem um caminho da esquerda, vai também ter um caminho do meio. Aí também tem que ter. Né? E justamente aí que está o negócio. O mistério, vamos dizer assim, não que possamos dar revelação, que a gente não conhece a revelação, né? É o detalhe. Imagine um tabuleiro de xadrez grande, que dê para andar em cima dele. Primeiro passo, em cima do quadradinho. O quadradinho pode ser preto ou pode ser branco. Muito bem. O próximo passo vai ser em cima de quê? De um quadradinho, lógico. E ele vai ser ao contrário daquele que você pisou. Se você pisou no branco, o próximo vai ser um pretinho.
Se você pisou no pretinho, o próximo vai ser o branco. E o próximo vai ser o contrário. E sempre o contrário até sair do outro lado do xadrez. E aí quer dizer o seguinte, que nós temos que conhecer o bem e o mal. Se não conhecer o mal, problema todo de um anjo reencarnar, que se ele bate lá em Copacabana, aqueles garotinhos lá, trombadinho, rola ele. Opa, não tem experiência. Não tem experiência não. Frente a estes ensinamentos, o discípulo não deve rejeitar, ou seja, ter preconceito, e nem aceitar nada cegamente, né? Sempre questionar, conversar e tal. Não é aquele, como é que dá o nome? Messias, como é que dá o nome daquela pessoa lá que nega tudo, questiona, bate e tal? Messias disse que deu um branco. E nem aceitar nada cegamente. O ideal... Não. O ideal seria que o discípulo raciocinasse, né? A tônica do grau Manu. E está aqui errado, né? Então aqui saiu ali errado na hora da construção do material, né? Alguém digitou errado e apareceu o grau Manu ali, que é um dos primeiros graus da iniciação da neurobiose. Que não é o nosso caso aqui, nós estamos falando uma coisa pública. Procurando compreender ou comprovar os ensinamentos por meio de uma identificação, ao mesmo tempo, racional e intuitiva. Para isso, a melhor maneira de seria utilizar a prática da meditação. Ditar a mim. É por aí, né? E lá em cima, como é que ficou lá em cima? Não resolveu lá em cima, né? Rebelde, rapaz, rebelde. Frente ao ensinamento, o discípulo não deve rejeitar. Então ele pode ser um rebelde. E até seria bom que fosse um rebelde. Mas um rebelde com causa. Não é rebelde sem causa, não. Está cheio de... eu nego, não aceito, está acabado. Por quê? Não é assim, não. Bem, isso aí eu não aceito por causa disso, daquilo. Né? E aguentar o tranco de volta. Porque se a pessoa depois provar a ele que o outro estava certo, ele tem que aceitar. Se ele negar, então ele é rebelde sem causa. É por aí afora. Muito bem. Iniciação é a busca da verdade. É a verdadeira iniciação, e a verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir a verdade por si mesmo. Está vendo? Verdade esta que não pode ser dada, vendida ou transferida, mas que deve ser conquistada. Então a luta toda do iniciado é ele roubar o conhecimento daquele bastão. Lá no arcano 9, ele anda direitinho, tem as 9 marquinhas, aquela chuva toda, bababá, né? Então o macete é roubar, porque o mestre não vai ensinar. Ele não vai ensinar. É justamente aí que está o tchan do negócio. Ele dá a dica, né? Ele fala assim, apague a luz. Aí o outro olha assim, uma cortina enorme, fala assim, não tem como apagar a luz. Não é porque que não tem. Aí quando o discípulo está preparado. Aí fala assim, mas não tem tomada, mas não tem tomada, também não procura atrás da cortina, né? Não, tem que saber as coisas, né? A luz com a luz durou cedo, ele falou assim, tudo bem. Existem 5 tipos de pessoas que procuram iniciação. Então vamos lá. Primeiramente, não. Está no programa do hein? Vamos tratar isso aí. Existem 5 tipos de pessoas que procuram a iniciação. Primeiro, a curiosa. Procura matar sua curiosidade e, como todo processo é oculto, desiste. Ela quer tudo mastigadinho, coisa e tal, quando você pensa nisso aí, medite sobre aquilo lá, ela cai fora. Segundo, a cética. Duvida de tudo, até de seu ceticismo, ficando assim, perdida, enrolada. Terceira, a indiferente. Chega à iniciação por causa de outros. E como tanto faz, sai como entrou. Tem mais alguém? Não. Acho que não, tem mais sim. O resto, eu esqueci do resto. Tem mais 2. Deixa eu ver. A fanática, que é o quarto item, é a pior de todas. é a pior, porque continua na iniciação, de onde tira poderosos alimentos para seu fanatismo, que a afasta da realidade iniciática. E acaba afastando até dos outros também, né?
Tem o caso do INRI, né? Existe um INRI, já ouviu falar no INRI? Né? O INRI. Lembrei o Rio. Tem uma mulher que acompanha. Tem uma turma que... INRI. Que é o Jesus. É o Jesus. A que busca a verdade. Aí vem a pessoa que busca a verdade. É a que realmente pode tornar-se iniciada nos mistérios menores, ligada à evolução da humanidade e nos maiores, né? E ligados às hierarquias espirituais, na razão de 56 arcanos menores e dos 22 arcanos maiores do tarô. Então, temos que ver também o detalhe assim, que tarô é esse? Não é tarô que vem na revista que você recorta e vai jogar. Não é bem assim a coisa, não. Tem muita coisa por trás disso aí para estudar, e é coisa de anos para se estudar um tarô, para entender realmente, e isso aí não é brincadeira. Né? É igual o caso da astrologia, né? Que a gente recorta dos jornais, acho que a coisa vê lá, até parece igualzinho quando você vai pegar tira lá para você ver o que vai acontecer no próximo capítulo da novela. A mesma coisa. O processo iniciático trabalha no interior de cada um, visando a transformação da vida em energia em vida externa, né? Em vida consciência ou interna. O corpo físico é o suporte, a alma a sede e o espírito o objetivo da evolução. A mente é a ferramenta, olha só, usada para abrir as barreiras da evolução. Ou seja, nossa ignorância, nosso egoísmo, nossos dogmas e nossos apegos. Através do quê? Da mente. Porque a mente também mente, né? É mente. A transformação real ocorre na alma pela ação do nosso mental. Iniciação e transformação de danos e escândalos. Ou seja, vamos ficar assim, né? Querem saber mais sobre danos e escândalos? Procure o glossário teosófico, estude lá. Né? Que a gente não vai dar aqui de moleza Tendências negativas e tendências positivas. Que na iniciação, o clássico é dizer, tendências negativas são as de danos e as positivas as escândalos. Mas que depois, quando você vai estudar, você vai ver que não é nada disso. Tem mais coisa por trás aí. Né? As nidanas são ancoragens no plano físico. Nidanas, olha lá quem vai falar, né? Tendências negativas são forças vivas que não devem ser enfrentadas diretamente sem o devido preparo, mas transformadas em escândalos, tendências positivas, pelo processo iniciático. Preguiça, tentações inferiores e vícios são exemplos de nidanas. Né? Aí fica melhor assim, os pecados capitais, né? Que em muitos casos, se enfrentadas diretamente, ou enfrentados diretamente, se for o caso dos pecados capitais, né? Podem voltar diferentes e mais potentes. Né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. As pessoas pensam que eu entrei na escola iniciática, virei santinha, eu entrei para a igreja católica, quer dizer, sou protestante agora, e tal, sou budista, coisa e tal, o mundo mudou, coisa e tal. Na primeira vez que ele pisar no pé dele, aí vamos ver se ele mudou realmente. Para vencê-las, é necessário haver uma transformação interna, descondicionamento e conscientização. Ou melhor, despertar uma escândola, né? Uma tendência positiva, nobre, né? E vai por aí. Nesse sentido, a prática da meditação, que é uma forma analógica de pensar, tônica do grau Manu, puxa vida, é fundamental. Quer dizer, já no primeiro grau, nós estamos falando aqui sobre a iniciação, né? O primeiro grau. Então, o primeiro grau aqui na eubiose chama-se grau Manu. Por isso está escrito Manu lá, né? Coisa e tal. Foi escrito, que escrevemos, coisa e tal, e ficou lá. Muito bem. A mística contemplativa, né? Isoladamente, não leva à verdade. A devoção pode tornar o homem um santo, porém ignorante dos mundos espirituais, e mesmo conseguindo chegar aos mesmos, não os entendem plenamente. Os santos não mudaram o mundo. Quem realmente mudou foram os filósofos. Jesus, Buda, Maomé, Lodicéfalo e Odin, vai por aí afora. Né? Buda, vai por aí afora. Aí ficou o clássico assim, Jesus o Cristo era santo e filósofo também. O que o diferencia de todos os homens santos. Né? Daquela época. Porque depois dele vieram outros tantos. Não parou no Jesus, não. Tal, né?
O discípulo deve buscar o equilíbrio entre mente e coração. Aí já mudou de figura. Conduzindo a sua transformação mentalmente, não importando a sua profissão ou escolaridade, pois todos têm o mesmo potencial para a iniciação. Todo mundo tem potencial para a iniciação. Já no Espiritismo, todo mundo é médium, né? Todo mundo é médium, né? Para pegar lá a pessoa para trabalhar para isso, é a mesma coisa. Então, no nosso caso aqui, o mestre diz o seguinte, né? Todos têm o mesmo potencial, só querer desenvolver. Aí se a pessoa para no caminho, né? Fica naquela sentadinha na poltrona, acompanhando a novela, né? Se fica acompanhando a novela, aí a coisa muda de figura. A tríplice iniciação eubiótica. A iniciação eubiótica, ensinada pelo professor Henrique de Souza, é conhecida como tríplice iniciação, porque se apoia em três bases principais, em três fundamentos, em três pilares: mente, emoção e vontade. Ou vontade, emoção e mente. E vai por aí. Apresentadas a seguir juntamente com outros aspectos trinos. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Fiz uma tabelinha aqui, né? Iniciações, indireta, direta e real. Bases, mente, emoção e vontade. Situações, escola, teatro e tempo. Virtudes, paciência, humildade, né? E perseverança. Posições, analogista, eclético ou harmonista e secretista. Etapas, transformação, superação e metástase. Aí no caso da metástase aqui, né? É a coisa muito séria no plano da iniciação. Agora, Miguel, pergunta alguma coisa pra gente aí. Cadê o Ricardo? Não se esconde não, fala alguma coisa pra gente aí, rapaz. Matheus, fala alguma coisa pra gente. Só fica rindo, né? Fica lá de kkk, e não fala nada pra gente. Que é isso? Eu tô falando isso com vocês, porque na realidade, eu tô cutucando lá, mas tem 4, 5 pessoas aqui que também não falam nada, entendeu? Então, é só fala e está sendo respondidas as perguntas, né? Que é não precisa levar uma explicação tão perfeita. Tem 5 puxa-saco aqui pra gente falar. Iniciações. Como vemos acima, existem 3 tipos de iniciação, né? Ou de iniciações. A direita, indireta, direita, né? Aí, a mente, o olho já foi na outra, né? Leu a outra palavra. A indireta, a direta e a real. Então vamos ver a indireta. É a iniciação que se processa pela própria vida, onde o homem se depara, alternadamente, com sofrimento e felicidade, gerados pelos erros e acertos. É mais sofrida e a qual a humanidade está sujeita. Que essa humanidade toda vive assim, todos nós vivemos assim também. Não somos melhores do que ninguém. Todos estão se iniciando ao longo dos ciclos de reencarnação, para atingir o padrão evolutivo exigido no final do 4º reino nominal. E é a etapa que nós estamos na evolução, né? Aí vamos ver os reinos da natureza, vai por aí afora, né? Se vão estudar lá, uma palestra que teve lá, mais ou menos há um ano atrás, falando sobre os tátuas, as forças sutis da natureza, sobre os elementais, dá umas piadinhas lá, né? Eu não vou repetir não, senão vocês não tem que estudar, eu também estudei. Direta. É a que ocorre no colégio iniciático, né? A direta, onde o discípulo interpreta os ensinamentos segundo sua própria capacidade. E é também chamada iniciação simbólica, porque nela são apresentados os símbolos utilizados nos graus e conhecimentos ocultos. A instrução, juntamente com as yogas, mantras e rituais, gradativamente aumenta o grau de consciência e capacitam o discípulo para entender a linguagem simbólica. Aí tem mais um detalhe também, né? Vamos ver o que ele fala na próxima, né? Na próxima. Agora sim. A real. E a real, além do que está escrito lá, também tem um detalhe. Ela abrange tanto a direta como a indireta. São as duas juntas. É a que ocorre quando o discípulo penetra e decifra os símbolos, deparando-se assim com a verdade. A meditação constante dos símbolos iniciáticos é, portanto, a chave que abre a porta da verdade. Aí a igreja fala assim, bata e acharás, não é isso? Bata e a porta se abrirá. Não tem uma coisa assim? Geralmente fala muito assim, né? Quando eu vou fazer a Ave Maria às 6 horas, coisa e tal, né? Lá no Rio, quando tinha lá o Alziro Zaru, lá, coisa e tal,
Ele falava essas coisas, coisas bonitas, coisas e tal, né? Isso aí, na realidade, não é da igreja não. Isso aí são códigos maçônicos que ele lançava. O nosso colégio iniciático considera 3 bases que sintetizam todo o trabalho que o discípulo deve executar para chegar ao encontro do portal, que dá entrada tanto aos mundos superiores, espirituais, com a sua própria realidade, a manifestação do mestre interior. Quer dizer, as pessoas estão procurando encontrar Jesus, Buda, Maomé, lá do céu, e no entanto, é um engano. Ele tem que procurar o mestre interior, a manifestação do mestre interior. Aí sim. Então, pessoal, nos enganaram durante milênios, né? Está lá, está na estrela, está não sei o quê, o Santo Antônio deve estar assoberbado de pedido de casamento, pelo amor de Deus. As 3 bases são mente, emoção e vontade, que já tínhamos falado, né? Representadas como 3 vestes do triângulo eubiótico. Vontade, mente e emoção. Esses detalhes de mente, emoção e vontade, emoção e mente, dá uma olhada lá atrás que tem uma matéria sobre isso aí. Tem detalhes disso aí, o que é vontade, os seus vários níveis, a emoção, os seus vários níveis, a mente, os seus vários níveis. Dá uma espiadinha lá. Né? Eu não lembro mais do que eu escrevi, não. Dá uma espiada. A vontade, supra-vontade, né? A infra-vontade, né? Supra-vontade, vontade e a não sei o que da vontade. Mente, a supra, né, vamos dizer assim, a superior, a média e inferior. Emoção superior, média e inferior. A vontade superior, média e inferior. Agora, todas elas elas se interpenetram umas das outras, né? São coisas assim interessantes. Aí é teu negócio, pessoal. Aí é teu negócio. Está implícito aí, né? Está implícito aí o seguinte, que se você não estudar, você não vai saber, cara. Esperar que alguém fale no seu ouvido, né? Lá na homilia, lá na igreja, o padre fala as coisas bonitas. Realmente são coisas muito bonitas, coisa e tal. Mas ele estudou para fazer aquilo ali. E a gente fica sentado aqui só, bebendo, a garganta seca acabou, não tem mais nada. Encerrou. Não pode. Tem que estudar. A consciência do homem comum está mais ligada ao seu corpo físico. E sua vida está regulada pelo pensar, sentir e querer. Olha lá, vontade, inteligência e emoção. Essas 3 funções, uma está sempre associada à outra. Apesar, o pensar estimula uma função do querer ou sentir. O sentir estimula o pensar ou querer. E o querer estimula a pensar ou sentir. Normalmente, essas funções estão embaralhadas no homem comum e ele não sabe sequer porque pensa ou sequer, né? Não é sequer não, é sequer porque pensa ou sente. Se sente porque quer ou pensa. E se pensa porque sente ou quer. Isso aí é coisa assim. A iniciação visa prepará-la no primeiro momento. Vou fazer aqui um parênteses. Vou ler água. Pergunta. Quem quer fazer pergunta? Fala que até meia-noite eu estou com horário marcado. Eu acho que eu não sei se essa mente que... A mente, né? Que é mente, é complicado. Porque o processo evolutivo está na mente. A mente é um processo de criação do universo, pela mente, é mental. O universo é mental. É um instante do pensamento de Deus. É uma máxima hermética, né? Então, por aí mesmo. O hermetismo, coisa e tal. Né? Ela pode... Então, por exemplo, quer ver? Vamos fazer um parêntese, né? Uma parábola, né? Aí Deus falou lá com Lot, né? Sobre o que ia acontecer lá com Sodoma e Gomorra. E aí foi dado o seguinte, tem que sumir com tudo. Ótimo, vamos sumir com tudo. Mas não tem jeito não sei o quê. Aí ele barganhou com Deus, né? Está na Bíblia lá. Parece que não, mas a gente lê a Bíblia também de vez em quando. Então ele pediu a Deus que não fizesse isso com aquele povo. Então tá bom. Eu quero 7 pessoas aqui justas e perfeitas. Se você trouxer, Sodoma e Gomorra estarão salvos. Saiu, rodou, não achou ninguém. Não achou ninguém. Voltou. Você vai arrumar 4 pessoas. Nada. Você vai arrumar 2 pessoas. Nada. Então, está fadado, né?
como também existe uma lenda, né, sobre o Rio de Janeiro, que estaria fadado a assumir em 1960, no dia 28 de setembro, né? O pessoal faz previsão, estudo por aí afora, né? A gente também faz previsões aqui também, né? Então, nossa previsão é que em 1960 o Rio de Janeiro vai sumir. Pronto. Pronto. É previsão, hein? É previsão, né? Por problemas que aconteceram na Pedra da Gávea, lá no Pão de Açúcar e outras coisas mais. Aí, quer saber? Vem pra cá, chama você também, né? Vem aprender aqui com a gente, né? E tal. E aconteceu isso no Rio de Janeiro. A lenda diz que aconteceu no Rio de Janeiro e que pediram 777 homens justos e perfeitos e não tinha. 666 e 555 e assim foi até 111 e os anjos não encontraram 111 homens justos e perfeitos, coisa e tal. Tomara que estejam incluídas as mulheres também, porque só os homens não... o homem não é culpado de tudo, sabe, né? 111 seres, né? Fica assim, 111 pessoas, fica melhor. E não conseguiu. Então, ele falou assim, então eu quero 49 para definir a situação do Rio de Janeiro. Entraram para a eubiose 98 pessoas. Por isso o Rio de Janeiro não sumiu. Foi 108, não? E tal. E tal. Então, tá, já falei demais. Tá falando demais. A iniciação visa preparar as pessoas no primeiro momento, a fim de serem estudadas e conhecidas, serem melhor percebidas, para, numa segunda fase, serem trabalhadas e dominadas. Isso. Visa-se assim o equilíbrio das três funções para fortalecimento, né, das três bases, dos pilares da evolução do ser humano, né, do processo iniciático, ou seja, mente, emoção e vontade. Concluindo lá, as frequências aqui mudaram um pouco, mas diz o seguinte, que ele falou assim, Lote, saia da cidade, porque a cidade vai sossobrar, vai afundar. Muito bem. E aí virou para a... Como é que é o nome mesmo da... Quem está aí? Ninguém mais entrou não, né? Não. É. Qual a cacá do Miguel? É o Miguel, né? O Ricardo sabe como é que é o nome da mulher de Lote? Vamos lá. Alguém daqui sabe o nome da mulher de Lote? Não, a Bíblia aí, eu vejo É? Não, acho que não. Nada. não sabe. Nenhum. Aí tá. Aí, para vocês estudarem, vocês pesquisarem, né? Então ele pediu para a mulher de Lote, né? Que ela fosse e ela não olhasse para trás. Não tem essa história da Bíblia, coisa e tal? E ela virou uma estátua de sal porque ela olhou para trás. Na iniciação, é um pouco diferente. Então, os mestres falam assim, que ela não olhasse para trás, ou seja, não olhasse para os seus problemas, não olhasse para a sua vida terrível que possuía. Então, em dado momento, ela se lembrou dos desejos que possuíam e virou uma rocha, virou uma pedra. E não sal, como dizem assim. Isso é só para, né, mostrar que a iniciação tem algo mais. Para você fazer iniciação, para aprender a mesma coisa que as religiões ensinam, não adianta. A iniciação é para você aprender algo mais, né? É aquilo que vai na frente e o resto vem tudo a reboque lá. Então, para encerrar, a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. Olha aí, não foi do homem não, do ser humano. É uma escola de iniciação mental e espiritual, aberta a todos os que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria iniciática das idades e evoluir de forma consciente. Então, de uma forma segura. Não é ficar à mercê de gurus para aí afora, não. Né? Vai por aí. Tem muito cuidado com esses gurus que tem aí. A iniciação do professor Guilherme Souro foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes. Nós normalmente sentamos lá no banquinho, lá para estudar, junto de pessoas graudonas lá, e pessoas humildes, tudo juntinho, trabalhando, porque o conhecimento pela iniciação, não é conhecimento de faculdade. Então, tudo é novidade.
o maior cientista da NASA, se fosse fazer iniciação, ele teria que sentar o bumbumzinho dele lá e começar lá naquele grau Manu que nós estamos falando ali. Entendeu? Porque o que ele vai aprender, né, não está escrito em lugar nenhum. Né? Vou dizer assim, tem os seus fundamentos no mundo, mas, no entanto, tem a sabedoria inicial das idades que vai à frente. Né? E quando dilui, aí chega até as faculdades, chega às pessoas e vai por aí fora. Ensinou-se a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento de evolução. Então está aí, Homens e mulheres. de preferência aqui, atendendo aqui a nossa plateia, de homens e mulheres. A iniciação do professor Guilherme Souza tem por fim colocar o discípulo num estado de equilíbrio, né? Entre o eu interno e o ambiente exterior. Né? É ele entrar em contato com o seu Deus, com o seu mestre dentro de si. Né? Com o qual é obrigado a se chocar todos os instantes da vida. Antes de falar o finalzinho ali, as pessoas morrem para encontrar Jesus, Buda, e não sei o que, blá, 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 blá. Cada religião tem lá a sua meta, né? Vou dizer assim. E depois ficam decepcionados, porque Jesus não está lá. Se Jesus fosse atender todos que morrem, pelo amor de Deus, que trabalho é esse que ele ia ter? Ele ia chegar num ponto que não ia aguentar. Porque o que morre de gente por aí afora, por aí afora. E a decepção é grande, porque eles vão procurar o reino da glória e não tem. Esse reino da glória, quando se fala no céu da igreja, a igreja fala no céu. Esse céu aí são planos de evolução, que existem 7 planos, né? 7 céus. Depende do estado de consciência. Se a pessoa tiver um estado de consciência muito baixo, muito fraco, ela vai ficar nos níveis mais baixos, mais parecido com o nosso aqui da terceira dimensão. Então, esse detalhe, por isso a iniciação é para preparar a pessoa, para ela burilar a pedra pública, que é a personalidade dela mesmo, para ter condições de chegar num lugar desse, ele subir a escada de Jacó, dar os passozinhos e subir, e vai embora. Não fica preso lá embaixo, na parte mais densa, né? Coisa e tal. Assistam o Nosso Lar. O Nosso Lar, esse filme, mostra direitinho esse tipo de trabalho, coisa e tal, né? Já falamos aqui várias vezes, outros filmes também. Estudem, leiam, né? Dá uma olhadinha, coisa e tal. Não gostam de ler? Assista o filme, pelo menos, né? O templo não é lugar de religião e sim de realização. Ir para a igreja pedir coisas, tem que tomar cuidado. Não é, porque aí você vai pedir para o Santo Antônio. O Santo Antônio vai pedir ao seu Deus interior para saber se você pode receber aquilo ali. Por isso que 1 milhão de pessoas chegam lá dentro, pede loteria e ninguém ganha. Porque o cara olha para baixo e fala assim, não, isso aí de baixo não. Essa personalidade está com nada. Não, né? teve 7 vezes, né? Então, aí isso aí sobre o pedido. É lavagem de dinheiro mesmo. Aí é lavagem de dinheiro espiritual. Sociedade Brasileira de Eubiose, a liberdade interior, a eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha só, voltamos àqueles pontos, hein? Aqueles pilares. Desenvolve a evolução pela educação, né? A inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho. Em busca do seu Deus interior. Hoje o Papa falou o quê? O católico não pode ficar com 2 vertentes. Ele é uma coisa na igreja e lá fora ele é outra. Né? O Papa falou, nosso amigo também, igual de vocês também. A mesma coisa, né? A mesma forma do Dalai Lama também é nosso amigo, todo mundo é nosso amigo. Qual é a sua pátria? O mundo, né? Não, pode não. E aí tal, né? E tal. Ainda bem que não vazou aqui. E aí tal, né? Então mostrando que até na iniciação também, né? Existe esse trabalho. É um trabalho de trabalhar a emoção pela educação, se autoeducar, né? Então são os espelhos que existem entre os discípulos, um consertando o outro, coisa e tal, papapá, até um dia que a pessoa aprenda a não olhar ou buscar do lado de fora aquilo que está do lado de dentro dela. Então aí mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso por correspondência. Aí nós vamos fazer aqui um puxa-saco aqui do pessoal, chamado o pessoal de Indaiatuba, né? Pelos nossos irmãos de Indaiatuba, prestigiem lá o departamento, entre lá no YouTube, entre lá no Facebook, procure também lá, né? O departamento da eubiose de Indaiatuba, o pessoal muito bacana também, e está aí a minha cota também, né? O jabá que eu fiz para vocês. Está aí, o jabá.
E tá aí o trabalho. Florianópolis. Então, vamos voltar, dá tempo. E também com detalhe, o pessoal prestigia em Florianópolis, depois eu dei os de Florianópolis, eu dei uma derrapada aqui, mas estamos fazendo um jabazinho aqui para eles também, coisa e tal, né? E tal, isso é muito importante. Eu já no Rio de Janeiro também, né? No Rio de Janeiro tem a Barra e tem o... Eu estive lá em Florianópolis em 2001, né? E tal, e conheci muitos irmãos nossos, né? O Biose lá também, um pessoal muito bacana, coisa e tal. E tá aí o trabalho, né? Coisa e tal. E procure os departamentos, procure conhecer as pessoas, venham aqui a São Lourenço, venha conhecer o templo, mesmo que você não entre, fique com medo de entrar no templo, né? Mas fique do lado de fora, procure conversar com os irmãos, com as pessoas, assista palestra, coisa e tal, e vai burilando a Pedra Cube. E tá aí, ó, estamos conectados, né? Prestigie o portal de Aquários, né? www.portaldeaquário.com.br. Esse portal de Aquário lá você vai ter a página da eubiose, né? Com todo o material da eubiose, muitas matérias que nós apresentamos aqui também estão lá, né? E tal. E também tem sobre as palestras públicas. Logo quando você abre, fecha lá, clique aqui, palestra pública, para facilitar. Porque quando bota lá portal de Aquário, palestra pública, ninguém sabe. Então, clique aqui, pronto. É isso aí. Clique aqui. Pronto, clique aqui, por favor. Aí clicou. Tá aí. Nós temos aí, né? São 16 livros, né? Que nós temos. Alguns não estão aí, que estão lá no portal de Aquário, chamado Terra Sagrada do Brasil. Os Terra Sagrada do Brasil. Estão lá, está em capítulo. Vocês podem dar download, dê uma olhada, dê uma estudada, maravilhoso, coisa e tal. E essas matérias aqui, essas apostilas de 40 páginas cada uma, que é vendida, né, vou dizer assim, para poder imprimir e fazer outras coisas. Não é para fazer mansão, não, nem por Lava Jato, não. É só para poder fazer mais, né, comprar mais papel, essas coisas todas. A pessoa tem que ir em sala, tem que comprar coisa para as pessoas, e vai por aí fora. Então tá aí, é uma linguagem específica para as pessoas que não conhecem, né, o esoterismo, coisa e tal. Então, as pessoas compram muito para levar para casa e oferecer a esposa, a família. E com detalhe, um deles aqui fala sobre as manifestações divinas, né? Que é um desses aqui. Mas o Messias está perto aí, qual é? O contra-regra, não. Esse aí. Eubiose. Aqui, esse aqui? Não sei que está lendo, tem que ver. Esse aqui? Eu apontei para ele, ele disse que não é. Não, isso eu estou vendo aqui. Com letras maiores. Agora que eu vi. Se eu botei ele de contra-regra, foi de novo. Então volta lá. Volta lá de novo. Cursor. Onde é? Está aí mistérios das manifestações de Deus. Então, dá uma olhadinha. E aí eu tive o privilégio de saber, né, de conhecer pessoas que não são da eubiose. Inclusive meu irmão, né, que meu irmão é meio travado assim, ele não abre a mente e tal. Né, Carlinhos? Ele deve estar estudando vendo isso aí, né? Nada. Mas ele, uma coisa ele achou interessante. Foi justamente esse livro aqui que ele tinha vontade de saber certas coisas e estava na apostila. Ele andou com esse livro lá de sovaco, lá igual protestante, durante muito tempo, mostrando para todo mundo e tal. Virou a Bíblia dele lá. Então mostra que de uma forma ou de outra, alguma coisa funciona lá fora. E tá aí o trabalho, né? Acabou, não tem mais nada, acabou aqui embaixo também. Então aí. Pai, chega aqui. Mais um aqui, coisa e tal. E então, quer dizer alguma coisa pra gente aqui, né? Ele não chutou nada que a gente falou, mas está tudo certo. E aí, pessoal, alguém quer acrescentar alguma coisa pra gente aqui, não? Quer falar alguma coisa aí? Eu quero só agradecer aqui um grande aprendizado. Vou rever e com certeza muitas respostas ou indagações que eu tinha me foram esclarecidas. Foi uma honra, um prazer estar aqui ao vivo, né? Recebendo tanto conhecimento de uma forma tão agradável e divertida, Não tem que ser assim uma mesmo, forma né? para se aprender, né? Ele mostra entusiasmo muito grande. Entusiasmo para Pessoal, deixa eu encerrar então, né?
Vamos finalizar. Muito obrigado a todos. Saúde e boa sorte. E não esqueça de procurar o Deus no interior. O interior não é o interior de Minas, não, é o interior de vocês, de todo mundo, né? É por aí mesmo. Grande abraço, saúde e boa sorte. Beijo nos nenéns todos por aí afora. Viu, Miguel? E tal, né? O Miguel já desligou lá também, olha lá. Olha lá, Miguel. Tudo bem, tudo bom, pessoal? Falou depois do KKK, tá ele aqui. Né? Um beijo em todos, saúde e boa sorte. A Anica não chegou ainda, mas ficou gravado. Grande abraço, saúde e boa sorte. Tchau, tchau.